Vem cá, Magide, vem para cá, sem perder tempo. Magide é pastor na Igreja Batista Central, uma igreja que é referência, né? Eu falo assim, quando nós crescermos, nós vamos ser igualzinho a eles. E esse aqui é uma referência na minha vida, tá? É uma pérola. Você não tem noção de quem você está recebendo aqui nessa noite. Você não tem noção. Você tem um homem de Deus aqui nessa noite. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui como você entrou, porque Deus vai abençoar a sua vida. É a sua igreja, Magide, sua igreja, tá? Fique à vontade. Amém, queridos. Boa noite. Paz do Senhor seja sobre a sua vida. Amém? O pastor Alvim me deixou todo sem graça aqui. Mas eu quero dizer que o pastor também é um irmão tão precioso, tão querido, tão amado, não é? Ele sempre vai lá, ele vai muito em Belo Horizonte, então vai muito lá na Igreja Batista Central, nos abençoa muito, não é? Para nós é uma alegria muito grande ter a sua amizade, não é? De toda a família, uma alegria. E já há muito eu queria vir aqui estar com vocês, não é? E Deus permitiu que nesse domingo a gente estivesse juntos, esse domingo especial, domingo de ressurreição. O pastor já falou, glória a Deus, então eu vou falar de outra coisa, amém? Está animado então a ouvir uma mensagem? Amém? Amém, glória a Deus. Então abra a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, né? Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 21. Preciso que você acompanhe comigo um texto. 1 Crônicas 21. Primeira Crônicas 21, pode olhar aí no seu telefone, na sua Bíblia de papel mesmo. Antes da gente ler, feche os seus olhos mais uma vez. Feche os seus olhos. Senhor, nós te exaltamos, Deus. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que vive, aleluia, que ressuscitou. Aleluia. Tu és a ressurreição e a vida. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, o primeiro e o último. Tu és aquele que venceste. Tu és aquele que tem nas mãos as chaves da morte do inferno. Aleluia. O Senhor venceu, como foi ministrado aqui, o Senhor venceu a morte. Tu és o Deus da nossa aliança. O Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Tu és o Deus poderoso, o Deus que se assenta no alto e sublime trono. Tu és o Deus que tem a terra por estrado dos pés. Tu és um Deus tão grande que a terra é estrado dos teus pés. Mas a tua palavra diz que o Senhor habita com aquele que é humilde, abatido de coração. Tu és o Deus que está acima de tudo, de todos. Tu és o Deus grande, o Deus tremendo. Nós nos curvamos diante de Ti, nós reconhecemos a beleza da Tua santidade. Deus Santo, se move aqui no nosso meio, nós precisamos tanto de Ti. Que a Tua palavra que é viva e eficaz penetre mesmo e gere frutos a 30, a 60, a 100 por um, para a glória do Senhor, é a nossa oração. No nome de Jesus. E eu quero, Deus, particularmente agradecer por estar aqui, junto com esses irmãos tão preciosos. Te agradeço muito por esse privilégio, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler então, 1 Crônicas 21, a partir do primeiro versículo, diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas, desde Berseba até Dan, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor?
Por que o meu Senhor deseja fazer isso? Porque deveria trazer culpa sobre Israel. Mas a palavra do rei prevaleceu de modo que Joabe partiu. Percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Verso 5, Joabe apresentou a Davi o relatório, com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Verso 7. Esta ordem foi reprovada por Deus. Ou outras traduções diz, tudo isso desagradou a Deus e por isso ele puniu a Israel. Verso 8, então Davi disse a Deus, pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi, vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, eu estou lhe dando 3 opções, escolha uma delas e eu as executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolha entre 12 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isso é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Verso 13, Davi respondeu, é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. 15. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se rosto em terra. Verso 17, Davi disse a Deus, não fui eu que ordenei contar o povo, fui eu que pequei e fiz mal. Estes não passam de ovelhas, o que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o meu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra de Gade, a palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Verso 20, Araúna estava debulhando o trigo, virando-se viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe pediu, ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi, considera o teu, que o rei, meu senhor, faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. E no verso 24 diz assim, o rei, porém, respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Dá uma paradinha aí e diga assim comigo, não oferecerei a Deus um sacrifício que não me custe nada. Diga de novo comigo, não oferecerei a Deus um sacrifício que não me custe nada. Continuando no versículo 25, diz assim, acompanhem comigo, então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo
que pusesse a espada na bainha. Amém? Feche a sua Bíblia, então. Queria ministrar sobre essa história, não é? Uma história assim que me desafia muito, uma história muito forte. Queria deixar algo para o seu coração, para o coração da igreja, algo para você meditar, algo para você considerar nesse dia da ressurreição do Senhor, que se comemora a ressurreição do Senhor, não é? A minha pergunta, e esse é o tema da minha mensagem, é: você gostaria de fazer algo relevante para Deus? Se você não quiser responder, não tem problema, mas pensa, não é? Você gostaria de fazer algo que seja relevante para o Senhor? Você queria que a sua vida ela fosse relevante de tal forma que ela pudesse causar um impacto no meio de onde você convive, no meio da sua comunidade, no meio da sua família, no meio da sua cidade? Se a sua resposta para essa pergunta for sim, e eu imagino, né, que a maioria de nós deveria responder sim, eu queria que você considerasse atentamente a essa história. Aquele terreno que Davi comprou, desse homem chamado Ornã, que nas outras traduções fala Araúna, né? É o mesmo nome em língua diferente, mas não importa. Davi comprou aquela eira, aquele terreno, não é? Aquela propriedade dele. Naquele local foi construído o templo do Senhor. Naquele lugar. Se você continuar lendo, eu parei no versículo 27, mas no capítulo 22, no versículo 1, diz que Davi fala, né? Esse é o lugar para o templo do Deus, o Senhor, e o altar de holocaustos para Israel. Foi nesse lugar que Davi comprou e construiu um altar. Esse lugar se tornou o lugar mais importante de Israel. Se tornou referência, exaltou e glorificou o nome de Deus. Por que Davi falou: eu não oferecerei algo para o Senhor que não me custe? Quando aquele homem Davi foi falar com ele: eu quero comprar a sua propriedade, ele falou: não, eu dou tudo para você. Ele falou: não, de jeito nenhum. Eu quero pagar por ela porque eu não quero oferecer nada a Deus que não me custe. Era sobre essas coisas que eu quero falar para você nessa noite. Aquieta o seu coração. Deixa o Espírito de Deus falar com você. Porque tem coisas aqui muito preciosas. Muito preciosas. Mas o Espírito de Deus vai mexer com o nosso coração nessa noite. Amém? Então, usando essa história, eu quero encontrar aqui 4 atitudes que eu preciso tomar para eu fazer algo relevante para Deus. E você precisa estar disposto a isso. Requer uma disposição do seu coração. Então vamos lá, podemos ir? Amém? Então tá, a primeira delas é que eu preciso tratar com algo muito sério na minha vida chamado orgulho. Pastor, mas de onde você está tirando isso? Se a gente analisar a Bíblia e olhar um tempo para trás, quando o povo estava no deserto, Deus mandou Moisés e Arão fazer o censo. Eles fizeram o censo. Deus falou assim: Moisés e Arão, eu quero que vocês façam o censo. Todo mundo aqui sabe que é o censo. O IBGE de 10 em 10 anos faz o censo. Eles vão de casa em casa, procura saber quantos homens, quantas mulheres, qual a idade, qual é a profissão. Com essas informações o governo faz os seus planos, as empresas fazem os seus planos. Censo é algo fundamental para a vida de uma nação e Deus mandou. E aí chega agora, Davi vai levantar o censo e Deus fala que é pecado. E a primeira vez que eu li esse texto, eu falei: Deus, eu não estou entendendo nada. Por que quando Moisés e Arão fizeram isso não era pecado e agora é? Por que isso desagradou o Senhor? Sabe por quê? Porque Davi levantou o censo para a sua própria exaltação.
ele levantou o censo para se orgulhar do seu exército numeroso de 1 milhão e não sei quantas mil pessoas. Ele levantou o censo para poder dizer assim, está vendo? Que rei que eu sou, eu tenho um exército super poderoso. E aquilo significava que ele estava deixando de ser dependente de Deus. Você sabia que Davi nunca perdeu uma batalha? Todas que ele ganhou, foi porque Deus deu a ele a vitória. E ao levantar o censo, né, ele estava dizendo assim, Deus, eu não preciso de você, Deus. Olha o tamanho do meu exército, Deus. Deus se entristeceu, porque Davi levantou o censo por orgulho. O versículo 1 que eu li para você diz que Satanás incitou Davi a levantar o censo. Satanás gosta muito de ficar inflando o nosso balão. Para depois, quando ele estiver bem cheio, ele vir com um alfinetinho assim e dar um furinho. Não é? É o que Satanás gosta de injetar em nós. E esse é um problema que nós todos temos. Nós precisamos lidar, né, muito nessa área. Muito, muito, muito. Davi estava soberbo por causa das suas conquistas. Se a gente olhar lá na Bíblia, em 1 Pedro, lá em Tiago, no capítulo 4, né, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes ele concede a sua graça. Tem um texto, esse texto que eu falei de Tiago, capítulo 4, que fala assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E a gente gosta muito de citar esse versículo, e glória a Deus, a gente resiste e ele foge. Só que tem uma condição antes. A Bíblia fala, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E quando nosso coração está com orgulho, quando a gente nos sujeita a Deus, muitas vezes, há demônios agindo nas nossas vidas e ele não sai porque nós precisamos nos sujeitar a Deus primeiro. A Bíblia diz que o próprio Deus rejeita o soberbo. Não é o diabo que rejeita o soberbo, é o próprio Deus. E a gente às vezes acha que orgulho é só coisa de rico, só quem tem muito dinheiro, e isso é a maior mentira que tem, porque questões ligadas a orgulho, a soberba, a luta por posição, ela existe tanto nas classes sociais mais ricas, quanto as mais simples também. Se você for no meio da favela mais pobre que tiver, lá em Belo Horizonte, ou sei lá, em qualquer lugar, você vai encontrar orgulho, soberba, disputa por posição. Abra sua Bíblia em Lucas 18. Deixa eu ler um texto aqui para você. Lucas 18. Acompanhe aí comigo. Lucas 18. Jesus conta uma parábola. Lucas 18. Deixa eu achar aqui. Verso 9. Posso ler? Amém? Acompanha comigo aí. Diz assim, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se é propício a mim, pecador. Digo-vos que este quem é o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você diz amém para isso, filho? Que bom, nós precisamos dizer amém para isso.
Jesus contou uma parábola, era uma parábola. 2 homens subiram para orar. Olha que a motivação dos dois, a princípio era boa, subiram para orar. Era um fariseu, era um religioso, era o que ia na sinagoga, era o que conhecia a Bíblia de cor. Ele subiu para orar. E foi um publicano também. O publicano era o cobrador de impostos. Era o homem odiado na sociedade. Ninguém gostava de cobrador de impostos. E o fariseu começa a orar. E Jesus fala que ele orava de si para si mesmo. Tem oração, filho, que nem sobe. Nem sobe. Porque olha como é que ele orava. Deus, eu te rendo graça que eu não sou igual essa gentalha aqui. Nem essa gentalha aqui. Eu sou muito melhor que esse povo todo aqui, porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu jejuo, eu dou dízimo, de tudo que eu ganho eu dou dízimo, e eu faço oração, eu sou isso, eu sou aquilo. E o publicano, coitado, ele nem chegava perto, de longe, ele falava assim, Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. E Jesus falou, esse vai sair de lá justificado. Aquele já está condenado. Por quê? Porque o que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Deus precisava tratar com o orgulho que estava no coração de Davi. A Bíblia diz que sacrifícios agradáveis a Deus, está lá no Salmo 51, são um coração quebrantado, né? Um espírito contrito. Essas coisas agradam a Deus. Essas coisas agradam a Deus. Deus procura um povo de coração quebrantado. Deus procura um povo de coração humilde. Quer construir coisas grandes para Deus? Trate com seu orgulho. Primeira atitude que a gente devia tomar. Esteja disposto a tratar com seu orgulho. Você diz amém, filho? Posso ir para a segunda? Posso? O negócio vai piorar, pode? O segundo é... esteja disposto a discernir o pecado e suas consequências. Deixa eu só te lembrar uma coisa. Uma das características muito fortes de quem tem orgulho, ainda falando do orgulho, é que geralmente a pessoa, quando ela é orgulhosa, ela não ouve o outro. Ela não ouve exortação. Ela não ouve conselho. Nós não podemos ser orgulhosos a tal ponto de não dar ouvidos àqueles que não são próximos a nós, dos nossos líderes, daqueles que são próximos. Joabe, o principal ajudante de Davi, falou com eles, Davi, não faça isso. Não traga maldição sobre Israel. Mas a Bíblia diz, Davi não deu ouvido. Diga, Davi não deu ouvidos a Joabe. O povo aqui está meio calado hoje, pastor? Não, né? Eu estava gritando aqui até agora mesmo. Amém, gente? Amém. Segundo, né? Precisamos estar dispostos a discernir o pecado e suas consequências. Quando Davi, então, manda fazer o censo, a Bíblia fala que isso desagradou a Deus. E ele fala, ai, pequei. E o profeta chega lá e fala, ó, Deus falou para você escolher 3 coisas. O negócio está feio aí para o seu lado. Sabe por quê, filho? Nós vivemos num tempo muito, muito difícil, de uma relativização muito grande. Muito grande. Eu já sou bem mais maduro do que a maioria aqui, e eu nunca me lembro de um tempo como esse que nós estamos vivendo. Que tudo é relativo. Tudo hoje se tornou relativo. E o que menos se ouve hoje é falar de pecado, porque quando você prega e fala de pecado, todo mundo fala, não, isso é do tempo da vovó.
Mas eu queria dizer para você, querido, a Bíblia diz em Hebreus, não é? No capítulo 13, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo. Ou seja, diga assim, ele não muda. E a Bíblia diz, né, ela própria diz que os céus e a terra passarão, mas essa palavra não passará, jamais. Deixa eu falar uma coisa para você, se talvez isso vai te assustar, né? Espero que não. O que era pecado há 2000 anos atrás, querido, continua sendo pecado do mesmo jeito. A palavra de Deus não muda, Deus não muda. Não é porque a sociedade mudou que quer dizer que nós temos que mudar ou que aceitar determinadas coisas, determinados comportamentos. Nós precisamos ter discernimento de pecado. E nós precisamos entender que o pecado tem consequência. Paulo, ao escrever para os de Corinto, ele falou assim: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Diga assim, Jesus morreu pelos nossos pecados. A gente acostuma ouvir isso e esquece algo que é fundamental. Você sabia que Jesus morreu pelos seus pecados? Você sabia, não é? Mas você já pensou, e nós estamos aqui dando glória a Deus pela ressurreição, né? Pela vida de Jesus, mas você já parou e já está lembrando, né? Que se pecado fosse coisa à toa, se pecado não fosse algo grave, não é? Para que Jesus veio? Jesus veio e foi fazer uma palhaçada, desculpa usar uma expressão assim, veio fazer um teatro, precisava morrer daquele jeito se pecado não fosse coisa séria. Pecado é algo sério. Foi o pecado, não é, que levou Jesus para a cruz. A nossa salvação, que nós saudamos e dizemos, e está tudo correto, não tem nada de errado, que nós exaltamos e nos alegramos com ela, a nós não custou, porque é pela graça, mas custou o derramamento do sangue do Filho do Deus vivo. Pecado é coisa séria. A Bíblia fala que pecado é transgressão. 1 João 3,4. Pecado é transgressão, pecado é errar o alvo, né? É errar o alvo que Deus tem para você. A Bíblia fala que pecado tem um sentido de contração de dívida. Você lembra da chamada oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pecado tem sentido de contração de dívida. Por isso que lá em Colossenses fala que ele cravou o escrito de dívidas que era contra nós na cruz do Calvário. Cravou o escrito de dívidas que era contra nós, aquela lista de pecado que havia contra nós. A Bíblia fala que pecado é desobediência. Tem o sentido de ouvir mal. Quer ver como vai pegar todos nós, inclusive eu? Quem aqui tem filho? Né? Olha, quanta gente aqui tem filho. Você lembra quando seu filho era assim, né? Estava ali, já uma criancinha maiorzinha, entrando na adolescência, você vira e fala assim, vou falar da minha, né? Daniela, vai tomar banho. Finge, né? Finge que nem é com ela, né? Você falou, vai tomar banho, filha. Está lá, fazendo a mesma coisa, não mudou nada. Aí você vira, filha, vai tomar banho. Aí ela faz assim, olha para você e continua do mesmo jeito. Aí você vira e fala assim, filha, vai tomar banho. Agora não. Aí você vira e fala, filho, banho agora. Aí levanta e vai. Pecado tem o sentido de ouvir mal. Fingir que não ouviu. Despistar. Isso é pecado. E te pega demais, né? Pega a mim também, né? Quantas vezes Deus fala e a gente ouve mal? Pecado é idolatria, pecado é rebelião. Todas essas coisas são pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado, Romanos 6, 23, é a morte.
o salário do pecado. Eu não vou ler, não, eu vou ler. Eu preciso ler isso aqui. Abra sua Bíblia em Zacarias. Zacarias é facinho de achar, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 3. Você encontrou? Amém. Deixa eu ler esse texto aqui para você. Zacarias, capítulo 3, diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Satanás, o que ele estava fazendo ali, gente? Estava, diga assim, fazendo oposição. É o que você leu aí na sua Bíblia? Sim ou não? Sim ou não, gente? Me ajuda aí. Sim, então foi isso que nós lemos. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? E o verso 3 diz assim: ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Só aí já está bom, já está suficiente. Eu só quero que você entenda o seguinte: a Bíblia diz, esse Josué aí não é o Josué lá de trás, não é que introduziu o povo na terra, não. Havia um sumo sacerdote chamado Josué, e Deus mostra para Zacarias Josué, não é? Ele era o sumo sacerdote, gente. Ele era a figura religiosa mais importante de Israel. E fala que Satanás estava do seu lado direito, fazendo o quê? Diga, fazendo oposição. Por que Satanás estava podendo fazer oposição ali a Josué? O versículo 3 responde: porque ele estava diga, vestes sujas. Diga, vestes sujas. O que é vestes sujas na Bíblia? Pecado. E por que ele estava do lado direito? Por que ele não ficou do lado esquerdo? Boa pergunta, né? Pastor, isso tem a ver? Eu acho que tem. Porque Jesus foi assunto aos céus e está assentado à direita do Pai. Direita na Bíblia é lugar de, diga, autoridade. E o Satanás estava do lado do direito dele, ou seja, o Satanás estava se opondo à autoridade dele. Tá bom, não preciso falar mais não. Você já entendeu tudo. Por causa do pecado de Davi, 70.000 pessoas morreram. Sabe qual é a população de formigas? Qual que é? Você consegue imaginar uma cidade inteira como essa que você mora, morrer todo mundo? Você consegue imaginar? ,70.000 pessoas morreram. Pecado traz consequências. Ô irmão querido, nós precisamos tomar tanto cuidado com o que nós falamos. Nós precisamos tomar tanto cuidado com o que sai da nossa boca. Deus nos chamou para dar palavras que edificam e não palavras que amaldiçoam, porque de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amargosa. Pecado é coisa séria. Pecado tem consequência. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa. Conta até 300 antes de você fazer qualquer coisa. Bota o joelho no chão, vai orar a Deus. Três. Posso ir para o 3 ou para aqui? Pode ir? 3. Você tem que estar disposto a receber o tratamento de Deus. E Davi foi muito sábio. Você lembra que Deus deu 3 escolhas para ele? Lembra? Sim ou não?
Eu vou ler de novo lá para você lembrar. O profeta, né, o vidente, Gade, chega para ele e fala assim, deixa eu achar aqui. Estou lhe dando 3 opções. Escolha entre 12 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor. Diga assim, do Senhor. 3 dias da espada do Senhor, isso é, 3 dias de praga. Davi foi muito sábio na sua escolha. Apesar de estar vivendo aquele drama, quando ele responde para o profeta, guarda isso no seu coração, tem muita sabedoria aqui, filho. Ele falou assim, caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos dos meus inimigos, porque Deus é rico em misericórdia. Tem gente que quando passa por uma dificuldade, passa por uma tribulação, uma tristeza, uma contenda, ele vai para o mundo. Ele sai da igreja, ele sai da comunidade, ele sai da comunhão. E ele prefere cair na mão do diabo. Davi falou, não sei direito o que vai acontecer, mas eu prefiro cair nas mãos de Deus. Por quê? Porque ele falava assim, eu quero que Deus me trate. Querido, nós precisamos ser tratados por Deus. Deixa Deus te tratar, filho. Deixa Deus tratar. Sabe como que Deus começou tratando Davi? Ele falou assim, você está confiado nos seus exércitos? Lê depois lá o texto com calma, você vai ver que só morreram homens. Sabe por quê? Eram os homens do exército dele. Ele estava tão confiado no seu exército que Deus falou, tá bom, vou começar a tirar o seu exército. Queridos, nós precisamos estar dispostos a passar pela correção de Deus. E aí eu preciso ler um texto com você também. Abre em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Está feliz, filho? Dá glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Hebreus 12, no versículo 4, diz assim, eu espero você achar. Se você gosta de marcar a Bíblia, marque esse texto. Hebreus 12, 4 diz assim, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se tornam participantes, sois bastardos e não filhos. Deixa eu falar uma coisa aqui, querido. Vou até descer aqui. Pode descer, né, pastor? Deixa eu falar uma coisa. Uma das características de filho de Deus, e aqui nós estamos falando de filho de Deus, de crente, é que ele percebe a correção, a disciplina de Deus na vida dele. Avacalhei o esquema aí? Não, tá bom, então tá. Você percebe a correção de Deus na sua vida? Você que é papai, você que é mamãe, quando o filho erra, a gente não tem que corrigi-lo? Pois Deus faz o mesmo conosco. Sabe o que estava acontecendo ali? Deus estava corrigindo Davi. Deus estava corrigindo ele. E ele falou, Deus, pode me corrigir mesmo. Eu prefiro ser corrigido pelo Senhor do que cair nas mãos do diabo lá fora. E Deus o corrigiu. Paulo, quando falou para Timóteo de ser obreiro,
E aqui eu sei que tem muito obreiro, tem muito líder, tem muita gente abençoada aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Paulo falou assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar. Então lembra o seguinte: nós que servimos a Deus, nós nos apresentamos a Deus. Nós nos apresentamos a Deus. Essa igreja tem líderes abençoados. Um aqui é abençoado demais, esse homem. Quando ele vai lá na central, ele abençoa tanto a gente. Mas a gente, você ao servir, antes de mais nada, você tem que se apresentar a Deus e não ao pastor Alvino. Segundo, aprovado. Lembra aqui do seu tempo de escola? E você fazia prova, e no final do ano você ficava doido para saber a sua nota. Para saber se você tinha sido o quê? Ou seja, só é aprovado quem passa na prova. Então, não tem jeito da gente ser aprovado se não tiver prova. E Deus muitas vezes dá para nós algumas provas. E quando Deus te der uma prova, não fuja, não vá embora. Passe pelo teste, passe pela prova de Deus. Persevera. O texto de Hebreus que eu li aqui para você fala isso. Se você está sem disciplina, você não é filho, é bastardo. Uma das características de um filho de Deus é ver a correção de Deus na vida dele. Eu não tenho vergonha de falar, mas há umas 2 semanas atrás, 3 mais ou menos, nós tivemos um período de 21 dias de jejum e oração lá na igreja. E eu vou te falar uma coisa. Eu apanhei muito de Deus esse dia. Nós estávamos lá de manhã e eu todo lá, né, todo espiritual, dirigindo a reunião e tal, pastor, e dirige, vamos orar e vamos fazer. E teve um momento lá silencioso. E Deus me chamou no cantão e falou: filho, não está bom não. E eu já sabia, né? Porque o Espírito Santo já vinha me falando isso muito. E está aqui minha esposa, minha querida esposa. Tem 34 anos de casado com ela. Deus falou assim: você está tratando mal sua mulher. O que eu te mandei fazer? Eu já sabia. Falei: ai Deus. O que a Bíblia fala que o marido tem que fazer? Diga: amar a esposa. Então Deus falou: você tem que amar a sua esposa. Você não está amando. Aquele dia, eu entreguei a direção da reunião lá para outra. E eu fiquei quietinho lá no canto. E eu falei: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, Deus. Eu quero ser aprovado por Ti. E tudo que Deus estava falando estava certo mesmo, porque eu estava tratando ela mal. Estava mesmo. Estava em algumas situações até oprimindo ela. E Deus falou comigo: o que você está fazendo com a sua esposa não está certo. Está ela aqui, do meu lado. Deixa Deus tratar conosco. Um dia Jesus fez um discurso muito duro para os seus discípulos. Está lá em João 6. Eu não vou falar aqui agora, né? Porque senão não vou conseguir terminar. Mas 1 hora, e a Bíblia diz que muitos começaram a ir embora. Muitos. E ficou só aquele grupinho próximo dele. E aí Jesus virou para eles e falou assim: vocês também querem ir embora? E aí Pedro falou algo que é assim, para mim é extraordinário. Mexe muito comigo. Ele falou assim: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida. Só Tu tens. Só Tu tens. Eu quero estar junto do Senhor. Eu quero estar agarrado, colado no Senhor. Hoje eles falam assim, misturado, né? Não tem um negócio de embolado, misturado, tem um negócio assim, né? Eu quero estar junto, misturado, junto, eu quero estar com vocês. Então, só para te lembrar, vamos tratar com o nosso orgulho,
Vamos discernir pecado e consequência. Vamos receber o tratamento de Deus. Deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar. A obra que Deus faz em nós, ela é maravilhosa. Vocês estão olhando para um milagre de Deus. Um milagre. Vocês me virem aqui com o microfone na mão falando de coisas da Bíblia, é mais milagre do que fazer um paralítico andar. E por último, quero encerrar, né, uma postura, né, uma atitude que você precisa tomar. Além dessas três. Oferecer algo de valor a Deus. Davi, ele percebeu que a situação era grave. Já tinham morrido 70 mil. E a praga, né, aquela devastação ainda estava no início. E o anjo estava com a espada desembainhada assim sobre Jerusalém. O negócio estava feio. E ele e os anciãos, então, começaram a orar a Deus e interceder. Davi até fala, Deus, o pecado é meu, fui eu que errei. Eles são apenas ovelhas. E aí, então, ele recebe a palavra de Deus. Vai lá e constrói um altar na eira, na propriedade do Jebuseu. Davi vai, então. Quando o Jebuseu, o Ornã, né, o Araúna, ele vê o anjo, ele fica com tanto pavor. Deus permitiu que ele visse o anjo. Ele vai se esconder com seus 4 filhos. E quando Davi chega, ele se ajoelha diante de Davi e fala, o que você quer? Davi fala assim, eu quero comprar essa propriedade aqui, porque eu preciso oferecer um sacrifício a Deus. Ele falou, que isso? Não precisa comprar, eu te dou tudo. Talvez, se a gente estivesse lá, a gente falasse assim, aleluia, glória a Deus. Deus deu tudo que eu precisava, velho. Davi falou, de jeito nenhum. Eu quero pagar pela propriedade, porque eu não quero oferecer para Deus algo que não me custe nada. Deus está nos chamando nessa noite a considerar seriamente isso. Quer fazer algo relevante para Deus? Isso exige um esforço da sua parte. Isso exige que você dê na obra de Deus, no serviço de Deus, algo que custe. Explica isso aí melhor, pastor. Tá bom, vou tentar explicar. Deus falou com ele, constrói um altar, diga altar. Diga altar. Altar significa lugar de sacrifício. Davi tinha que oferecer para Deus, construir para Deus um lugar de sacrifício. Sacrifício é algo que custa. A Bíblia fala de vários personagens bíblicos que construíram altares para Deus. Você se lembra, por exemplo, que quando Noé, depois do dilúvio, só ficou Noé e sua família. Você se lembra, toda a humanidade morreu. Noé, ao sair da arca, o que ele faz? Ele constrói um altar. Né? Naquele altar, ele oferece, né, ofertas de aroma suave, e era uma oferta, um sacrifício de gratidão. Ele tinha gratidão no coração, porque Deus preservou a vida dele. Abraão, quando foi chamado por Deus, a primeira coisa que ele fez, né, logo depois de receber a promessa de possuir a terra, o que ele fez? Ele fez um altar, construiu um altar a Deus, um altar de adoração, porque um homem, né, que vivia lá na Babel, lá em Ur dos Caldeus, um homem idólatra é resgatado por Deus e se torna o pai da fé. Você se lembra do tempo de Elias? Olha para mim, querido, olha para mim. Você se lembra do tempo de Elias? No tempo de Elias, o rei se chamava Acabe, a esposa dele se chamava Jezabel, e a Bíblia fala que o povo oscilava entre 2 senhores. Ora eles diziam que o Senhor era Deus, ora eles diziam que Baal era Deus. E você se lembra que Elias então
chama os profetas de Baal para uma disputa no monte. Lembra disso, gente? Sim ou não? O pessoal em cima lembra disso? Foi quando desceu o fogo do céu. Amém? Vocês lembram? Mas o que Elias fez antes de orar pedindo fogo do céu? Diga assim: restaurou o altar. Diga: restaurou o altar. Ele restaurou porque o altar havia sido destruído, não é? E ali era um altar de restauração, para Deus restaurar o povo. E agora Davi está ali apertado, não é? Apertado. E Deus fala com ele: constrói um altar. Você sabe qual foi o maior altar, o altar mais importante já construído? Esse altar mais importante, o altar que todos nós conhecemos e já passamos por lá, se chama Calvário. No altar chamado Calvário, Jesus, o que ele fez? Ele ofereceu a vida dele por nós. Algo que custou tudo, custou a vida dele. Amém? E Deus estava dizendo assim: Davi, constrói um altar nesse lugar. E Davi então constrói ali um altar, né? E aquele altar agradou tanto a Deus que a Bíblia fala que desceu fogo do céu e consumiu aquelas ofertas. Quando desce fogo do céu e consome, é sinal de aprovação de Deus. E eu quero terminar essa minha palavra aqui. Não sei se era isso que você tinha expectativa, filho, mas é o que Deus colocou no meu coração. E eu queria te falar, né, que Deus está nos chamando. Deus está chamando você individualmente, filho. Quer fazer algo relevante para Deus? Por que a impressão que eu tenho é que Davi nem sabia direito aonde que aquilo ia dar. Mas Davi, ele trata com o seu orgulho. Davi entendeu a questão do pecado. Davi foi tratado por Deus. E ele resolve ali, e ele diz: eu não oferecerei a Deus um sacrifício que não me custe nada. E aquele lugar, como eu falei no início da pregação, se tornou o local do templo, não é? O templo se tornou um marco na história de Israel, o lugar de culto, o lugar onde depois a arca do Senhor foi trazida, o lugar da presença de Deus. O lugar mais importante de Israel. Se você for lá em Jerusalém, está lá o lugar, né, onde o templo foi construído. Até hoje marca aquela nação. Até hoje marca todo mundo. Tá me ouvindo aí? Amém? O que nós vamos fazer? Eu vou encerrar dizendo para você o seguinte. Vou descer de novo. Vou descer aí. O culto está sendo transmitido para onde, pastor? Está na internet? Então você que está me ouvindo na internet aí, desculpe só te cumprimentar agora, mas Deus te abençoe. E lembra o seguinte, que Deus é Espírito. E o mesmo poder que está atuando aqui, atua aí onde você está também. Deus te abençoe aí onde você estiver, né? Vamos dar um oi para eles? Fala assim: o Senhor te abençoe. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha aqui para mim, filho. Eu vou terminar dizendo para você assim: um dia, o povo que saiu do Egito, chegou o momento deles atravessarem o rio para entrar na terra prometida. Depois de 40 anos, aquela promessa ia se concretizar. Só que tinha que atravessar o rio. Eles não tinham barco, eles não tinham nada. E aí Josué deu uma instrução. Falou assim: os levitas, coloquem a arca. Peguem a arca. A arca era transportada pelos levitas. Você se lembra que a arca era a presença de Deus. E vão para o meio do rio. Meio do rio. Eu devia pensar assim: pô, mas como é que eu vou entrar no rio? Naquela época o rio estava na cheia. A Bíblia diz que ele transbordava.
Assim, porra, vou entrar nesse rio e eu vou morrer. Mas Josué falou, entra no rio, porque Deus vai fazer parar as águas. E eles foram. E com a arca nos ombros, né? Eles foram, entraram com o rio ali, com água, e à medida que eles foram entrando, o que foi acontecendo? O rio secou. Parou. Foi o mesmo que aconteceu com o Mar Vermelho. E eles tiveram que ficar parados no meio do rio, enquanto o resto do povo passava. E eles lá. E eu fico pensando assim, se um levita olhasse para aquela água parada, assim, nossa, se esse negócio soltar, né? Mas eles lá. E todo o povo passou. Só depois que todos passaram, que Josué deu a ordem, agora vocês podem sair. E quando eles saíram, o rio voltou ao normal. Você sabia que você é um levita? A Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, não é? Sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Nós carregamos nos nossos ombros o quê? A arca. O povo, quando passava, só via a arca estava acima dos ombros, a arca era exaltada. Mas para que a arca tivesse que ser exaltada, eles ficaram lá, num lugar de morte, né? Ali segurando, sustentando aquilo ali. É para isso que Deus está nos chamando. Muitas vezes em nós tem que operar a morte para que em outros possa operar a vida. Jesus falou assim, aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder vai se salvar. Você já entendeu? E eu queria então terminar com uma oração. Vou voltar lá na pergunta do início. Você quer, filho, ser relevante na sua geração? Você quer deixar uma marca? Você quer influenciar vidas demais da conta? Então, toma essa história aí como exemplo para você. Trata com seu orgulho. Entenda que o pecado é coisa séria e foge dele. Deixa Deus trabalhar no seu íntimo, no seu coração. E esteja disposto a oferecer algo para Deus que tenha valor. Não ofereça para Deus a sobra. Não ofereça para Deus o lixo. Dá para Deus aquilo que tem valor para você. E sabe o que tem mais valor para você? É você mesmo, é a sua vida. Davi falou assim, eu não oferecerei para Deus algo que não me custe nada. O Espírito Santo está falando. Ofereça a Deus algo que tem valor. Saia da sua zona de conforto. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça o chamado. O que você quer dar para Deus nessa noite? Algo que tem valor. Não é para mim, é para Deus. Que altar que você vai construir? Que altar que você vai oferecer a Deus? É um altar de adoração, de restauração, de gratidão, não importa. Mas Paulo fala lá em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçais os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus quer fazer algo extraordinário através de vocês. Essa igreja tem sido uma referência no Brasil inteiro. Mas há muito ainda por fazer. Há muito ainda por alcançar. E Deus está perguntando nessa noite. Quer oferecer algo que custe? Quer oferecer algo que tem valor? Ah, pastor, mas eu já dou tanto. Será? Será? Ok. Vou parar por aqui e eu quero encerrar então com uma oração. Feche os seus olhos um minutinho.
Fecha os seus olhos um minutinho. Deixa Deus falar. Deixa o Espírito Santo. Eu quero convidar pessoas para virem à frente. Mas para quê, pastor? Eu não sei. E se você, baseado no que você acabou de ouvir, você tem algo para falar com Deus, você tem algo a entregar para Deus, você tem algo a pedir, a confessar, né? Você talvez queira vir aqui à frente. É o seu passo, é a sua decisão, é você mostrar, não é para mim, não é para ninguém, é para Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, filho. Eu preciso contar isso aqui. Tem uma senhora na nossa igreja, ela tem 87 anos. Ouça isso aqui. Espera um minutinho, 87 anos. E o pastor antigão lá da Central, ele fazia apelo. Toda vez que ele começava a fazer apelo e não ia ninguém, ela ia lá na frente. Aí, no domingo seguinte, o pastor fazia apelo, se não viesse ninguém, ela ia lá na frente. Aí o pastor falava, quem quer aceitar Jesus? Fazia um apelo, se não fosse ninguém, ela ia lá na frente. Depois de não sei quantas vezes que ela foi lá na frente, um dia ele chamou no gabinete. Olha para mim, ele perguntou assim para ela, irmã, você já entregou sua vida para Jesus, não? Já. Mas por que toda vez que eu faço apelo, você vai lá na frente? Ela virou e falou assim, pastor, sabe o que é? Quando vai gente, eu não preocupo não, mas quando não vai ninguém, eu vou para você não passar vergonha. Aí ele falou assim para ela, não irmã, não precisa ir não, né? Tá bom, só vai se Deus te chamar. Por que a gente faz apelo em culto? O apelo não é para mim. O apelo não é para mim. O apelo é que quando você sai do seu lugar e dá um passo aqui na frente, você, ao fazer isso, você está dizendo para Deus alguma coisa. Para Deus. Para Deus. Depois do que você ouviu aqui, se você precisa falar algo para Deus, se você precisa confessar algo para Deus, se você precisa se posicionar diante de Deus, você então sai do seu lugar e venha. E ao vir você está dizendo assim, Deus, eu estou tomando uma atitude aqui agora. Eu não vou ficar envergonhado se você não vier. É um chamado de Deus. É um chamado de Deus. Vem mais aqui, aperta aqui na frente. Aperta aqui. É um chamado de consagração. Deus está dizendo, Davi disse, eu não oferecerei a Deus algo que não tenha valor. Deus está chamando nessa noite. Ele quer mudar essa cidade, Ele quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer tornar a sua vida relevante. Deus está dizendo para você, você não quer oferecer algo que tenha valor, é algo que depende de você, é uma decisão sua. Mas se nessa noite você diz para Deus, Deus, eu quero, eu vou abrir mão de algum conforto, da minha zona de conforto, eu vou sair, eu quero me dedicar, talvez seja liderando uma célula, talvez seja abrindo um trabalho, uma reunião de oração, sei lá o que, mas Deus está falando, filho, vem, porque eu quero fazer de você algo relevante, uma pessoa relevante, para impactar o seu ambiente. Sai do seu lugar e venha. Venha. Feche os seus olhos, você que está aqui na frente agora. Começa a orar a Deus. Começa a dizer para Ele o que você veio fazer aqui na frente. Começa a dizer para Ele. Começa a dizer agora.
Começa a dizer para Deus. Abre seu coração. Fala. Deus, tudo começou com algo, com uma motivação totalmente errada. Davi estava se orgulhando do que ele havia conquistado. Começou com uma ofensa, uma tristeza. Mas houve uma reviravolta maravilhosa. Algo extraordinário aconteceu no meio de falsa motivação. O Senhor transformou tudo. Deus, olha para nós aqui nessa cidade. Nós sabemos que o Senhor quer fazer coisas extraordinárias aqui. O Senhor já tem feito. Essa aqui é o povo do Senhor. É o povo que se chama pelo seu nome. É o povo que carrega o seu nome. E nós estamos aqui diante de Ti, dizendo: vem, Deus. Nós estamos aqui, Deus, confessando que muitas vezes somos orgulhosos mesmo. Muitas vezes somos condescendentes com o pecado. Muitas vezes somos pedras de tropeço para as pessoas. Nós estamos dizendo aqui, Deus, que muitas vezes fugimos do seu tratamento. A Tua palavra diz que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Mas muitas vezes a gente foge dela. Mas nós estamos aqui, Deus, para confessar o nosso pecado, para nos arrepender, para dizer, Deus, que o Senhor é o mais importante para nós. E nós estamos aqui oferecendo a nossa vida em sacrifício a Ti, dizendo, Deus, que nessa noite nós estamos fazendo um voto, nós estamos tomando uma decisão, nós estamos tomando uma atitude aqui de dizer, Deus, nós queremos oferecer ao Senhor algo que tenha valor, algo que vai agradar o Seu coração, algo que vai se tornar relevante no nosso meio, algo que vai deixar uma marca, uma marca nessa cidade, uma marca na nossa família, uma marca na igreja. Deus, nós queremos ser instrumentos do Senhor para marcar a nossa geração, para marcar esse tempo, para fazer dessa cidade uma cidade conhecida no mundo inteiro pela obra maravilhosa, extraordinária que o Senhor está fazendo no nosso meio. Essa é a nossa oração, Deus. Toma cada vida aqui individualmente. Toma cada vida aqui, Pai. Toma cada vida. Visita, abençoa, confirma, trabalha, trata. No nome santo de Jesus. É a nossa oração. Amém e amém.